Então, a primeira coisa que eu ia falar é assim, o Renato está digitando parte das notas, está lá pecando. Se alguém quiser se juntar a ele e colaborar, acho que é bacana. Então, a primeira coisa que a gente vai ver hoje é uma das coisas que eu tinha prometido na outra aula, que é como é que fica a expressão daquele operador que a gente construiu com respeito a uma métrica invariante agora no grupo de Lie. A gente fez uma construção bem geral, uma variedade compacta qualquer, e agora a gente vai pegar G com um grupo de Lie compacto. Compacto. A gente vai pegar uma métrica invariante esquerda, que é uma métrica riemanniana ou com um produto interno na álgebra de Lie. É a mesma coisa. E a gente vai pegar uma base da álgebra de Lie. Vai pegar uma base ortonormal. Tá? E aí a gente vai pegar a base dual. Como a gente vem fazer. E a gente viu que aqui dá um referencial ortonormal. Ambos dão, né? Esse multiplicado por tangente e esse multiplicado por tangente. Tá? E isso é o que basta para a gente ter uma cara. Isso aqui é só álgebra linear. Uma cara para o diferencial de uma função. Derivada exterior é uma forma e, como tal, se escreve como combinação linear desses caras aqui. Porque esses caras formam um referencial ortonormal do quadrado cotangente. Quem são os coeficientes? Bom, os coeficientes eles são precisamente os campos aplicados na função. Tá? Como é que você vê isso? Bom, você nota que qualquer campo vetorial em N, em G, você escreve como combinação linear desses caras, a coeficiente é infinito, e calcula essas duas expressões contra esse campo genérico e vê o que acontece. É simples assim. Tá? Então, vamos ver o que acontece com o... Vamos pegar uma F e uma G. E eu vou pegar eles funções reais, tá? Eu vou deixar para vocês pensarem o que acontece quando a F e a G são funções complexas. Tá? Mas nesse caso, eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou calcular o Laplace Bernoulli contra G e vou calcular o produto interno L2 dessas duas coisas. Tá? Então, a gente tem, por definição, quem que é o Laplace Bernoulli? G é um produto L2 de duas funções. Tá? Agora, o adjunto formal, por definição, a gente pode jogar ele para o outro lado. Tem que lembrar agora que isso é esse é outro produto L2, né? Aquele é o de funções, esse é o de um formas.
que, portanto, a gente escreve da seguinte forma, da seguinte maneira. Foi assim que a gente definiu isso. Onde aqui é o produto interno no cotangente, induzido pela identificação tangente e cotangente da métrica riemanniana. Né? Agora a gente escreve assim, os dois. Então, esse a gente escreve como uma soma em J, e esse a gente escreve como uma soma em K, e sai para fora. Aí agora, aqui dentro vai ficar XJF calculado em X, vezes QJ calculado em X. O coeficiente está calculado num ponto, ele é só um número, que sai para fora do produto interno por linearidade. Tá, então fica assim. Só que aqui não saiu em várias questões, né? Como tudo aqui eu estou fazendo real, estou fazendo a conta no cotangente, não no cotangente complexificado. Se alguém poderia perguntar o que é o produto interno lá, né? Isso aqui é um produto interno real. Como é que você pega o produto interno real e estende para o complexificado? Você pega a extensão Sesc linear desse cara e fazer alguma coisa assim, né? Você sabe como é que calcula isso quando A e C são reais? Então, você procede formalmente para obter a definição. Você fica com AC mais A contra ID, só que o I, a gente obriga ele a sair Sesc linearmente. Mais IB contra C, na primeira entrada sai linearmente. IB contra ID, o primeiro I sai, o segundo I sai como menos. Então, fica menos I vezes I, que é mais 1. Tá? Isso aqui é para... Então, essa é a fórmula para você. Se você quiser fazer essa conta com F em G complexo, você tem que fazer essas considerações e para a complexificação desse espaço aqui. Fala. Deve ser B. Isso, exatamente. Nós vamos conseguir fazer a conta, fazer uma foto como real. E como esse cara aqui é um frame ortonormal do cotangente, isso aqui, para todo ponto, é delta JK. Então, essa soma aqui fica só uma soma só em J. E eu volto a escrever agora como um produto L2. E agora a gente lembra que, como a gente está no contexto de uma métrica invariante, e esses campos são invariantes à esquerda, esses eu posso integrar por partes com relação ao produto interno L2 induzido.
Eu vou pegar esse e eu vou jogar para cá, só que lembra que tem que aparecer um sinal de menos na frente. E aí agora eu pego tudo isso e jogo para dentro. E isso vale para toda F e para toda G reais. Ora, como a G é arbitrária, então isso quer dizer que isto e isto são a mesma coisa. Tá? Vou retirar essa conclusão. Era uma das coisas que eu tinha prometido da outra vez, que é que quando a gente tinha métrica com alguma propriedade, mas essa daqui só precisa ser invariante à esquerda mesmo. Então, eu consigo escrever o Laplace Beltrami como uma soma de quadrados dos campos de alguma escolha de campos básicos. Eles têm que ser ortonormais, tá? Para que estes fossem... Tá? Muito bem. O próximo passo que a gente queria, que eu tinha dito que a gente ia fazer, é que esse operador, então, ele vai comutar com campos, com qualquer campo invariante à esquerda. Bom, se os xj's comutassem com o campo invariante à esquerda, então é claro que o quadrado deles também e a soma deles também. Mas não é o caso isso em geral. Então não tem, quer dizer, no toro é assim, né? No toro é assim porque aqui é somatório dos del xj's, e aí isso comuta com qualquer campo de coeficientes constantes. Aqui a gente não tem tal coisa, então não, na verdade precisa colocar mais hipóteses na nossa métrica para haver essa propriedade de comutação. Para isso, e para começar a já aquecer os motores para a teoria de representações que a gente vai ver em seguida, depois que eu terminar isso aqui, vai ter um interlúdio para a gente falar um pouquinho de teoria de representações. Então, eu vou começar a falar da representação adjunta no grupo de I. Tá? Que é um tipo especial de representação. Tá? Então, eu vou denotar por B um R espaço vetorial. De dimensão finita. E eu vou denotar por GR de B o espaço das transformações lineares. Transformações lineares de V em V. Tá? Todas. Tá? Então, isso é álgebra linear, né? Se a dimensão de V for N, então a gente identifica V com Rn, e aí a dimensão
esse espaço enquadrado, porque a gente identifica esse espaço como um espaço das matrizes N por N ilimitadas reais. Tá? E essa é uma álgebra de Lie. Mais importante a álgebra de Lie. Não sei se eu isso definida, que é o que a gente vai mexer aqui. Esse é o comutador. Bom, o comutador é o comutador de matrizes, comutador de endomorfismos. A composta com B menos B composta com A. Tá? E eu vou denotar assim, o GL mais GV, o conjunto das transformações lineares, lineares inversíveis. Tá? Então, a gente lembra, né, que todo espaço vetorial de dimensão finita fica unicamente uma estrutura de variedade, né? Uma escolha de base corresponde a uma carga global para o espaço vetorial. E a gente pode, então, definir a função determinante. Ela é contínua, na verdade, ela é até ser infinito. E a gente pode escrever, então, esse cara como as matrizes cujo determinante não se anula. Então, em particular, esse ponto é um conjunto aberto aqui dentro. Tá? Em particular, ele é uma subvariedade. A dimensão é a mesma do espaço ambiente. E ele também é um grupo com a composição de operadores, de matrizes. Então, bom, e aí, claro, tem que checar que as operações são suaves, etc, etc. Elas são. Então, ele é um grupo de Lie. Então, já que a gente não chegou a nenhum exemplo até agora, esse é o primeiro exemplo de grupo de Lie, é o mais simples de todos, afora o RN, né? Um grupo não comutativo em geral, né? Porque a gente sabe que matrizes nem sempre comutam, né? E o que mais? Então, ele é um grupo de Lie, ele está mergulhado dentro deste espaço vetorial, e ele é um aberto lá, então a gente sabe que tem essa
essa inclusão de um aberto dentro do espaço vetorial. Então, isso vai identificar o tangente na identidade dessa subvariedade com o próprio espaço vetorial ambiente, tá? Porque é aberto. Tá? Então, isso aqui, da teoria de variedades, né? Essa identificação é como espaços vetoriais. Mas eu afirmo para vocês, eu não vou provar. E é também como álgebras de Lie. Tá? Quer dizer, a gente já tinha visto, né, que sendo esse cara um grupo de Lie, o espaço tangente na identidade está canonicamente identificado com a álgebra de Lie abstrata dele, dos campos invariantes da esquerda dele. Se eu fizer essa segunda identificação, então eu vou identificar a álgebra de Lie dele com essa álgebra de Lie, a princípio como espaço vetorial, mas vai ser os comutadores também vão estar relacionados. Tá? Então, agora, tudo isso foi só para introduzir essa notação, que a gente vai usar um pouquinho. Então, vamos para um grupo de Lie abstrato. Então, G minúsculo é a nossa álgebra de Lie do grupo. Então, a gente vai definir um novo tipo de transformação. Eu vou chamar de índice X. E pega um Y e manda em x ponto x é menos 1. Ou seja, você faz uma translação à esquerda por x, e depois você faz uma translação à direita por x é menos 1. Ou o que é a mesma coisa que ele faz nos parênteses, desde a gente já viu que translações à direita e translações à esquerda comutam entre si. Então, eu afirmo para vocês que, bom, isso é um tipomorfismo, né? É a composição de dois tipomorfismos. Então, essa aplicação aqui é um homeomorfismo de grupos. Quer dizer, isso, isso, e isso. Tá? Deixo para vocês verificarem, é bem simples. E, então, da mesma forma que a gente fez as translações à esquerda e as translações à direita, como esse cara é um diffeomorfismo, quando eu olho para o diferencial dele, em cada espaço tangente é um isolinear.
gente tem esse aqui vai demandar y neste cara. Então, ele vai do tangente y no tangente x, porque y é menos 1. Isso é um isomorfismo linear. Tá? Em particular, isso aqui vai para todo y. Em particular, eu posso olhar para o y a identidade apenas. Tá? E quando o y é a identidade, aqui fica x vezes e vezes x menos 1. A identidade some, fica x vezes x menos 1, dá a identidade de novo. Então, esse cara dá um endomorfismo linear, um automorfismo linear, do tangente à identidade. Tá? E essa transformação eu vou chamar de a de x. Tá? Então, o que a gente está fazendo? Para cada x em G, a gente está determinando um automorfismo linear do tangente na identidade. E então, fazendo a identificação que a gente já fazia, né? Que é pegar o tangente à identidade e pensar que ele é a álgebra de G, isso aqui vai me dar, na verdade, eu posso pensar nele também como um automorfismo linear da nossa álgebra de Lie. Tá? Isso vai valer para todo x no grupo. Então, com essa identificação, como é que fica a expressão, né? A gente tem sempre que ficar chaveando entre campos e vetores, né? Pensando na adjunta assim, eu calculo ele nesse vetor tangente. Esse é o diferencial na identidade. E esse é o push forward funcional. A notação ela é ambígua justamente para ela conversar bem. Você escreve tudo sem mudar a notação e dá certo. Você só tem que interpretar o que é o quê em cada caso. Quer dizer, então essa se expressa como ela se expressa simplesmente assim. E é a mesma expressão, só que com uma interpretação diferente. Tá? Mas então, à luz disso, você também pode observar o seguinte, o que pode ser útil, tá? Então é assim que esse cara age. Agindo invariantes à esquerda.
Tá? Então, eu posso usar essa expressão aqui. Vou colocar nessa hora. Então, quando eu aplico isso num campo, o push forward por uma composição é a composição direta dos push forwards. Aqui agindo num campo. E só que esse x for invariante à esquerda, isso aqui é o próprio x. Em geral, o campo invariante à esquerda ele não é invariante à direita, então essa é a melhor expressão que eu posso obter, a mais simples, né? Ou seja, eu também posso expressar esse camarada aqui simplesmente como o push forward pela translação à direita pelo x inverso. Tá? Toda essa construção da ação de aplicação agora eu vou deixar o ponto x correr. E a gente viu que para cada x fixado, isso é uma transformação linear inversível da álgebra de Lie nela mesma. Então, ele mapeia aqui, usando a notação anterior. Tá? Então, essa que se chama a representação adjunta do grupo de Lie G. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui, e a construção vai subindo assim. Esse também é um homomorfismo de grupos. Tá? A gente já subiu muitos degraus, a gente vai fazer essa pontinha só para relaxar um pouco. Então, o homomorfismo é na categoria certa, né? Grupos aqui. Tá? Grupos. A princípio. Bom, vai ser depois mais coisa, vai ser de grupos de Lie, tá? Vamos primeiro verificar que os alunos é a parte algébrica. Então, a gente pega. Vou fazer um pedaço da demonstração. Vamos ver só que quando eu faço o produto de dois caras, a representação adjunta abre o produto. Então, eu vou pegar e vou calcular isto num campo invariante à esquerda. Então, a gente tem aqui
Então, isso o que é? Aí a gente faz aquela coisa desonesta, recai na coisa que eu falei que eu não ia mostrar. Que esse é um homomorfismo de... Mas esse é fácil. Tá? Esse daqui abre assim, porque essa atribuição é um homomorfismo. O push forward sempre abre. Né? Só que esse daqui é o A de Y calculado em X, e esse daqui é o A de X calculado em todo o resto. Então, como X é arbitrário, isto é igual a isso. Então, de novo, a gente vai seguir a filosofia geral de que o que é fácil a gente faz e o que é mais complicado a gente joga para debaixo do tapete. Mas, quem quiser ver, de novo, a gente quer perder o mínimo de tempo possível. A gente quer, não é que não seja interessante, não é que não seja importante, mas a gente quer fazer a análise. Então, a gente vai admitir uma coisa que é bastante fácil de acreditar, que aquela aplicação é suave. Agora eu tenho uma aplicação entre dois grupos de Lie, que são duas variedades, então eu posso me perguntar se ela é suave ou não. Então, como ela é suave e é um homomorfismo de grupos, ela é um homomorfismo de grupos de Lie. E a demonstração disso, que eu indico, tem em todos os livros. Eu vou indicar o livro que eu gosto. É o livro do livro. Esse fala especificamente na página 211 da primeira edição. Muito bem. Então, como a gente vai ver, como talvez a gente veja, toda vez que eu tenho uma... Eu não disse o que é uma representação, eu disse qual é essa representação. Depois a gente vai ver por que isso se chama representação. Sempre que eu tenho uma representação entre grupos, uma representação de um grupo, eu tenho uma representação derivada, que é uma representação da álgebra do grupo. Então, agora a gente vai ver qual que é essa é a representação do grupo de Lie, a gente vai ver qual que é a representação adjunta da álgebra de Lie. Por que tudo isso? Porque é através de uma propriedade dela que a gente vai ler a propriedade que é analítica que a gente quer, tá? do Laplaciano. Então, deixa a gente isso aqui um pouquinho numa caixinha.
Eu vou definir uma seguinte aplicação. Agora com A minúsculo. Isso para mim vai ser uma transformação da álgebra de Lie nela mesma, tá? E pega um y e calcula o comutador dele com o x. Tá? E como o colchete de Lie ele é uma aplicação bilinear, quando eu travo uma entrada, ele vai dar uma aplicação linear na outra entrada. Aqui segue que o lado de x ele é uma transformação linear tudo legalmente não está muito colaborativo. E é uma transformação linear da álgebra de Lie nela mesma. E, como tal, ela também é linear em x, porque o colchete de Lie é bilinear. Uma aplicação linear que associa essa é chamada a representação adjunta da álgebra de Lie. Ela é uma representação adjunta de grupo e essa é uma representação adjunta de álgebra. Tá? Não é um mero acidente que elas têm esse nome adjunto, elas têm a ver uma coisa com a outra e a gente vai ver exatamente qual é a relação entre elas, tá? Mas a primeira coisa que a gente vai ver, vai fazer, é a conta que é fácil, que é, e por que ela é uma representação? Porque isso é um homomorfismo de álgebras de Lie, não é apenas linear. Tá? Embora eu não tenha dito o que é um homomorfismo de álgebras de Lie, a gente vai ver na demonstração. É um homomorfismo dizer que é um homomorfismo de álgebras de Lie é dizer que é linear e que se comporta bem com relação aos colchetes. Ele preserva a estrutura da álgebra de Lie. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e calcular aquilo num colchete de canto e desenrolar para ver o que acontece. Então, bom, que é linear, muito fácil de ver. Vamos ver o que acontece com escrever diretas. Eu quero pegar e eu quero investigar o que ela faz com um colchete. E aí eu tenho que calcular, isso me dá
alguém aqui que eu tenho que calcular num campo, que vai ser Z. O que é isso? Por definição, isso é assim, certo? E aí já entregou o ouro, que é, a gente vai usar, a gente vai desenvolver isso usando a identidade de Jacobi. Para ficar a identidade de Jacobi ficar do jeito que eu me lembro como é que usa, primeiro a gente tem que trocar esses dois, jogar um menos aqui para frente. E agora, com essa expressão, eu sei que eu tenho que ir percorrendo aqui os termos. Então, eu sei que... Vou pegar um aqui embaixo. Eu sei que Z, XY, mais X, Y, Z, mais Y, ZX, isto é zero. Então, isso quer dizer que isto é menos tudo aquilo. E eu tinha um menos na frente, então vai ficar um mais. Eu tenho que checar se está batendo por defeito no papel, porque não vai dar ruim. Essa aqui é a Jacobi, né? Então, agora, esse daqui, o que eu quero? Quero que o Z apareça sempre no fim. Então, eu ainda vou pegar e eu vou trocar o sinal desse aqui, que vai acarretar por linearidade um sinal de menos aqui. Então, isso fica assim. X, Y, Z, menos Y, Z, X, só que não. Z. E agora eu observo que isso é fazer assim, né? Primeiro, isso aqui é A de Y em Z, e isso agora é A de X no resultado. Então, eu fico com A de X, A de Y, Z, menos, e aqui pela mesma razão. A de Y em A de X de Z. Que é A de X composto com A de Y calculado em Z, menos A de Y composto com A de X, tudo isso calculado em Z. Ou seja, esta transformação linear é essa transformação linear, que a gente pode escrever sucintamente como quer dizer, ela ainda está dentro do colchete. Onde, claro, você tem que interpretar que aqui é o colchete abstrato da álgebra de Lie, abstrata, e aqui é o colchete concreto de operadores lineares. Tá? De novo, toda notação ela é ambígua para a gente poder fazer esse tipo de brincadeira de uma maneira limpa. É isso que quer dizer ser um morfismo de álgebra de Lie. É ser linear e entrar para dentro do colchete.
Então, agora a gente vai ver por que essa e aquela chamam representações adjuntas. Tá? Ou, pelo menos, não porque elas chamam representações adjuntas, mas porque ambas têm o mesmo nome. Tá? Vamos ver como é que as duas coisas se conectam. Então, a gente já sabe que a adjunta do grupo ela é uma coisa assim, e ela é sem infinito. Tá? A gente não provou isso, mas a gente viu lá no livro do livro. E como o homomorfismo de grupos leva identidade na identidade. Tá? Então, a gente pode derivar ela. Uma aplicação suave, a gente calcula o diferencial dela na identidade. Eu vou usar E para a identidade de todos os grupos. Tá? Eu estou indicando que é a identidade, a operação identidade, mas ela vai levar identidade na identidade. Tá? Uma transformação linear, na verdade é um isomorfismo. Não é isomorfismo. É só uma transformação linear, tá? E aí a gente lembra as outras identificações que a gente tem. Esta e essa com a álgebra de Lie dela, que a gente viu que se identifica também com... Né? Lembra, a gente fez isso para um V, a gente viu isso para um espaço vetorial arbitrário de dimensão finita. Em particular, este daqui eu estou aplicando aqui em cima. Então, isso nos permite expressar sinteticamente o seguinte resultado. Tá? Então, a representação adjunta da álgebra de Lie é o diferencial na identidade da representação adjunta do grupo de Lie. Tá? Vamos tentar nos convencer desse fato. Você precisa fazer um monte de identificações para ver como é que isso funciona. Precisamente tem que calcular os dois lados num campo e ver, no campo invariante à esquerda, e ver o que acontece. Então, calculando esse diferencial num vetor tangente aqui, tá? Isso está indo num espaço vetorial. E isso aqui é o que eu estou identificando com isto é nesse sentido e isto é nesse sentido. Tá? Isso aqui nada mais é do que calcular o vetor tangente no t igual a 0 dessa composição. Certo? Isso é eu olho para uma curva, essa é uma das definições de diferencial, né? Eu pego uma curva cujo vetor tangente a ela, no ponto que eu quero, é esse. Calculo a função dos dois lados e derivo para o vetor tangente a ela no t igual a 0. Que eu vou reescrever como
Assim. Eu só mudei a anotação para dizer a mesma coisa. Isso a gente definiu como sendo isso. Tá? E isso são... Essas contas elas estão acontecendo num espaço vetorial de dimensão finita. Tá? Que, em particular, é um espaço de transformações lineares. Então, eu vou avaliar os dois lados num outro campo invariante à esquerda. Como elemento de... A princípio ele é isso, só que a gente está identificando com... A gente pode aplicar a um certo y. Então, assim. Aplica no y, o que é? É aplicar aquele objeto em y. Só para ficar claro o que vai acontecer, eu vou expressar isso como um limite. Fica mais fácil de entender. Então, ele fica, a derivada é o limite desse quociente de Newton. Tudo tá acontecendo aqui, num espaço, não é numa variedade, é num espaço vetorial. Qual que é uma variedade? Menos o valor disto no t igual a zero. Só que no t igual a zero, isso é a identidade, e o ad da identidade é a identidade. Isso aqui é a identidade. Tá? Tá. E, bom, então esse é um limite agindo aqui, só que essa multiplicação é linear nessa coisa. Então, na verdade, multiplicar por y entra para dentro do limite. Tá? Tendendo a zero, 1 sobre t. Isso aplicado em y e isso aplicado em y. Y menos y. Isso. Onde agora isso está acontecendo, porque eu calculei em y, isso agora está acontecendo em G. Na álgebra de que é outro espaço de dimensão finita. Tá? E, por sua vez, isso aqui é a... E eu só escrevi isso só para me convencer de que eu podia passar esse y para dentro dessa derivada. Tá? Estão acontecendo em espaços diferentes e isso sempre me deixa meio confuso.
Então, a gente observa aqui, para cada t, a gente tem que aquela coisa x calculado em y, isso está em G, ou seja, é um campo invariante à esquerda, e como tal, ele está completamente determinado pelo seu valor na identidade. Tá? Está determinado. O valor em G. Então, vamos computar esse por definição, né, da representação adjunta, isso é I exponencial de dx forward y na E, e isso é a translação à direita pela inversa, a translação à esquerda pelo evento, agora o y é invariante à esquerda, então quando eu aplico um diferencial no vetor tangente, ele vai ser o vetor tangente do ponto certo. Isso. E agora a gente recorda que o fluxo de x, ele é, essa conta que a gente fez, ele é exatamente essa translação a, quer dizer, aqui é pelo inverso, né? Então, isso aqui fica... Então, agora a gente junta tudo. A gente junta esse. Calculado em y, isso é P igual a zero. Disto, que é assim, isso... Ah, sim, muito bem. Então, isso tem... Como isso aqui vale como campos, então eu posso calcular os dois na identidade. Então, isso é... Fala. Isso. Isso. Nós temos que calcular ele do ponto. É, isso. Agora está o y calculado nesse ponto e essa translação à direita agindo nesse vetor tangente. Ah, tá. Ele vai dizer só é o próprio y, mas tem que ver o ponto calculado. É assim, né? Porque tem sempre que lembrar a diferença entre como que a gente lê o invariância à esquerda como operador e como distribuição de flechas, né? Como operador, é simplesmente assim, né? E como distribuição de flechas é assim. Pego esse y calculado
Então, eu deixo isso agir num vetor tangente em y, e isso tem que ser xag na esquerda em y. Então, fica assim. Aqui, como eu estou calculando vetores, a regra aqui foi multiplicar aqui, só que vezes a identidade dá isso aqui. Tá? É só isso. Essa é a única... Esse é bom para quando você quer aplicar numa função. Para calcular num ponto, essa é a regra certa. Então, isso aqui dá aquilo na identidade, que é isso na identidade, que é isso. E é isso. Então, isso fica... E aqui eu observo que esse diferomorfismo é t elevado na menos tx. E agora eu vou voltar para a notação antiga, que isso aqui vamos escrever a notação antiga. Aqui é t na tx em t. Tá? Ficou assim. Isso aqui é um diferencial agindo num vetor tangente. Isso é a derivada de Lie do campo y na direção do campo x. Tá? Tudo isso calculado na identidade. Tá? E aí? Só que a derivada de um campo em relação a outro é simplesmente comutador dos campos. Isso aqui é a derivada de Lie. A derivada de Lie tem esse menos t ali em cima, ou você está pensando que... Tem. Você avança o campo que você quer derivar, você avança ele na direção do fluxo, e aí você aplica o fluxo para trás. Tá? A notação está um pouco diferente dos livros que usa aquele notação φ de t do fluxo. Então, aqui aparece um φ de menos t, e a φ de t aparece aqui. Tá? Aí você vai ver. E aí, essa é a definição da derivada de Lie para tensores quaisquer. Mas, em particular, a gente está lidando com campos. E quando o y também é campo, é exatamente o colchete de computadores. Bom, isso é um teorema, né? Isso é um teorema do curso de variedades. Ah, bom. Então, esse campo invariante à esquerda bate com esse campo invariante à esquerda na identidade, então eles são iguais. Então, esse é igual a esse, que é igual a isso. Só que como y é arbitrário, vale isso para todo x. Só que como x é arbitrário, isto é igual a isso. E aí acabou. Tá? Então, nesse sentido, mas claro, tem que fazer essas trocentas identificações para expressar corretamente, mas bem entendido, a representação adjunta da álgebra de Lie, ela é a derivada da representação adjunta do grupo de Lie. É porque a gente vai usar isso, não? A gente vai usar isso. Mas a gente já está chegando lá.
Então, agora a gente já pode falar de métricas adinvariantes. Vou escrever assim. Então, vamos lembrar de novo que uma métrica invariante à esquerda nada mais é do que um produto interno na álgebra de Lie. Tá? Só isso. Então, vou pegar um objeto desse tipo. Então, eu vou dizer uma métrica ela é adinvariante com A maiúsculo. Se é uma isometria para todo x. Quer dizer que é uma isometria do produto interno. Ou, se quiser expressar isso, é o ângulo quebrado tangente da métrica riemanniana. Tá? Quer dizer, isso é uma informação adicional. Além dela ser invariante à esquerda, eu estou pedindo que ela tenha essas isometrias, tá? O teorema que importa para a gente é que esses objetos, eles sempre existem. Com esse tipo de objeto que a gente vai trabalhar. Se G é compacto, tá? G não é compacto, não é necessariamente verdade que esses objetos existem. Então, admite métrica adinvariante. Tá? E essa demonstração é bem ao gosto do analista. Vai fazer uma média. Então, eu vou pegar algum produto interno. A gente sabe que produtos internos sempre existem. Então, eu vou pegar uma métrica invariante à esquerda, qualquer. E aí eu vou definir o seguinte. Eu vou definir esse novo produto interno como sendo tá? Vou definir de uma expressão. Isso é uma receita, sempre funciona para
com as devidas adaptações. Você quer construir um objeto que tenha uma certa invariância, você pega um que não tem e faz a média da expressão que você quer pela qual você quer que seja invariante. Vamos ver que isso funciona. Já é imediato dessa expressão aqui, né? Veja, né? Eu estou integrando uma função numérica com a medida de Rayleigh, então está tudo certo. Isso aqui é suave em x, porque essas são suaves em x. Tá? Eu estou integrando um número compacto com a medida de Rayleigh, tudo é mensurável, tudo é certo, tudo está certo. Isso dá um número. É claro que se eu olhar x como argumento, isso dá linear. Por quê? Porque essa é uma transformação linear. O produto interno aqui ele é linear na primeira entrada, então a soma abre aqui, aí abre aqui, e aí então ele é linear em x. O mesmo argumento vai dar que ele é linear em y. E ele é simétrico em x e y, porque essa expressão aqui dentro é simétrica em x e y. Tá? Então, a gente já sabe que para provar que isso aqui é um produto interno, basta ver que ele é positivo definido. Tá? Que já é uma forma de linear simétrica. Então, a gente tem que uma forma de linear simétrica. Muito bom. E agora a gente tem que ver o que acontece quando eu coloco x no lugar de y. Isso aqui é a integral de g. E agora fica x. O argumento é o mesmo, isso fica a norma ao quadrado. Então, essa é uma função não negativa. Então, quando eu integro, então essa é uma forma de linear positiva. E se isso aqui for igual a zero, então essa integral é igual a zero, mas é a integral de uma função contínua, não negativa. Se ela fosse estritamente positiva em algum ponto, já daria tudo errado. Então, isso aqui tem que valer C e somente C. Essa função que está sendo integrada, ela é identicamente nula. Então, e como isso é uma norma, né? Porque esse é um produto interno. Então, esse vetor é o vetor nulo para todo x. Em particular, quando eu calculo x na identidade, esse é o vetor nulo. Só que essa daqui é a aplicação de identidade, então isso aqui é exatamente x. Tá? Então, esse negócio é um produto interno. A gente só precisa checar agora que ele é ad invariante. Então, a gente calcula dentro dele escolhe algum y.
Então, isso fica, né? A de x do primeiro argumento e A de x do segundo argumento, que é y. Aí a gente usa aqui esse cara é um homomorfismo, então eu posso juntar o x e o y para dentro. E a gente usa mais uma vez que a medida de Haring invariante à direita, né? Eu tenho aqui uma função de x que eu estou compondo com uma translação à direita em y. Então, eu posso simplesmente pegar o y e jogar fora. Só que isso é exatamente a definição do novo produto interno. Tá? Então, isso vai dar tudo isso. Então, todos esses caras são isometrias do novo produto interno. Tá? Usei em cheio que o grupo é compacto, porque, ou medida de Haring, eu integrei uma função que não tem por que ter suporte compacto, por exemplo, de outra forma, né? E, na verdade, a existência de métricas com essa propriedade tem implicações profundas para a geometria do grupo. Tá? E para a teoria algébrica da álgebra de Lie associada. Tá? Então, que a gente não vai ver, só um comentário passant que eu estou fazendo. Tá? Então você fala assim, então eu vou fazer algo novo, eu vou provar o teorema agora para grupos que não são compactos, mas eu vou supor que existe uma métrica adinvariante. No fundo, você está supondo que ele é compacto de uma maneira disfarçada. Né? Tá? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Oi? Tem que procurar exemplos. Você faz o que você quiser. Mas o que a gente vai precisar não é o que é uma métrica adinvariante nesse sentido. A gente vai precisar mesmo é uma métrica adinvariante com o A minúsculo. E eu vou dizer o que isso quer dizer. A definição tem que ser adaptada, tá? Que uma métrica. E aqui já está implícito, tá? Que a métrica ela é invariante à esquerda. Por isso que eu estou colocando só, eu estou sempre identificando isso como produto interno na álgebra de Lie. E aí não é a mesma coisa a definição é diferente. Mas é porque ela tem que casar com a outra de uma maneira que a gente vai ver. Tá?
Ou seja, lembrando qual que é a definição da representação adjunta da álgebra, a gente pode escrever isso pode ser enunciado de uma maneira absolutamente ingênua, que é só em termos de colchete. Não precisa falar de representação, não precisa falar de nada. Quer dizer, uma métrica A de invariante com A minúsculo é uma métrica onde vale essa equação. Tá? Para todo x, y e z na álgebra. E o que a gente vai ver é que quando uma métrica ela for invariante, por que as representações adjuntas estão relacionadas daquela forma que a gente mostrou? Uma é o diferencial da outra. Então, toda métrica que for adinvariante nesse sentido vai ser nesse sentido também. Isso a gente vai provar. Então, é também adinvariante. Então, em particular, grupos compactos admitem métricas adinvariantes. Né? Porque eles admitem métrica adinvariante com A maiúsculo, então vai admitir também adinvariante com A minúsculo. Então, a demonstração usa contas parecidas com as que nós já fizemos. Então, eu vou observar o seguinte. Como ela é adinvariante com A maiúsculo, então vale a seguinte equação que eu vou escrever. Com T como θ fixo, essa transformação é uma isometria. Então, isso dá simplesmente y produto interno contra z. Isso vai para todo T em E. Em particular, isso é uma função constante em T. Então, se eu derivar dos dois lados, dá zero. Tá? Ele vai em T dos dois lados. Então, eu sei que zero é ddt. Eu vou calcular isso só no T igual a zero. Na verdade, é igual a identicamente zero em todo o ponto. Mas, então, isto dá zero. E aí a gente tem que lembrar aquelas coisas. Como é que deriva uma expressão que é bilinear, tal. Eu vou fazer uma super regra da cadeia aqui. A primeira coisa é como é que eu derivo a expressão bilinear encarando o que está dentro como parâmetro.
deriva o primeiro e mantém o segundo fixo, e depois mantém o primeiro fixo e deriva o segundo. Tudo derivando no... claro, avalia o que sobra no ponto certo, que é o D igual a 0. Então, isso fica D igual a 0, x, y, isso contra isto no t igual a 0, mas no t igual a 0 isso é a identidade, isso é a identidade, então isso é só 0. Mas esse calculado no t igual a 0, que é só y, e dt e aí vamos calcular cada uma daquelas duas derivadas ali. Eu não quero apagar a luz. A gente quer chegar nessa equação aqui. Vou deixar só eu. Então, a gente já fez esse argumento uma vez, agora a gente vai fazer ao contrário. O y sai para fora dessa derivada. Por linearidade, né, de calcular no primeiro fator. Agora, aqui a gente faz cadeia. Então, isso fica o diferencial desse calculado no vetor tangente. Isso calculado em y. Só que isso aqui é x na identidade. Então, isso aqui fica. Isto como diferencial num ponto. Mas aí a gente volta às identificações que a gente fez e lembra que isso funcionalmente é a x. Tá? Então, a gente pega daqui e a gente substitui isso lá. Diferente de 0 é igual a de x de y contra z mais y contra a de x de z. Então, pega, passa esse cara para o lado e dá exatamente isso. Tá? Bom, como essa aula já foi bem exigente, e a próxima conta ela é importante, eu não vou começar ela agora, eu vou parar aqui.
Mas o que eu quero deixar registrado é o seguinte: tudo isso é aqui que a gente queria chegar. Tá? Porque o próximo passo é mostrar que numa métrica que tem essa propriedade, e agora a gente sabe que elas existem, o Laplace-Beltrame comuta com campos invariantes à esquerda. Tá? A gente já sabe que o Laplace-Beltrame se expressa com uma soma de quadrados. Sem hipóteses, não precisa de... Porque a métrica é invariante à esquerda. Tá? Isso já está determinado. O que falta é a gente ver que o Laplace-Beltrame comuta com campos invariantes à esquerda. E aí vai ver isso aqui. E ainda não é claro por que a gente quer isso, mas vai ficar. Tá? Uma pergunta ingênua. Fala. É só uma direção que vai dar relação do A, variante A de A verde, vai dar para Isso. A outra parte, quer dizer, deve ter, por exemplo, como fazer sentido. Nunca pensei nisso. Acho que faz sentido. Faz. Nunca pensei nisso. Seria usar essa direção, certo? É porque no fim o que eu quero, eu só quero estabelecer a existência desse tipo de objeto. Tá? Para construir o tal Laplaciano com boas propriedades. Você pode ir compacto, então você tem isso sempre. Isso, você sempre vai ver. Sempre vai ter. Provou que existe o atributo lá no meio. Isso. Isso. Mas eu sei assim, meio por cima, que isso só na teoria algébrica de álgebras de Lie, tá? A existência do produto interno com essas propriedades já restringe bastante o que a sua álgebra de Lie pode ser, tá? E essas limitações, elas se impõem sobre o grupo também, porque a geometria do grupo ela reflete as propriedades da álgebra. Tá? Então eu sei que eu sei assim por cima que tem álgebras de Lie que não aceitam um produto interno com essa propriedade. Tá? Mas como que isso volta para o grupo, eu nunca pensei. Né? E porque, no fundo, tudo isso, na verdade, a gente está gastando um tempão para construir isso. Mas isso tudo entra como uma máquina. Porque no statement dos nossos teoremas vai ser assim: um operador invariante à esquerda é globalmente hipoelíptico se e somente se vale algo. E esse algo, assim, não tem a ver com essa construção. Entendeu? Essa construção é um auxílio. Tá? É isso.